Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa sala de estar, à nossa casa. Você, sua família, seus amigos. Já fiz a todo mundo, sintoniza na TV Aparecida, porque sabadão é o nosso momento de ficarmos juntos. Sempre com informação, com conteúdo, com temas legais. Para você ter um sábado à noite feliz, é ou não é? Hoje nós vamos falar de imagem, estilo, identidade pessoal, cuidados, autocuidado, autoamor. Você sabia que a sua imagem fala antes mesmo que você diga qualquer palavra? Ela carrega a sua identidade, sua história, o que você acredita e o que você valoriza. Estilo, gente, vai muito além da roupa. Estilo é alma, é atitude, é assinatura pessoal. Moda a gente adapta, mas identidade, essa é única. Quando a gente se olha com mais amor, a gente se cuida melhor, se escolhe melhor, se posiciona com mais firmeza, isso é autoamor. É se respeitar, se embelezar por dentro e por fora, é ser fiel ao que se sente, ao que se quer. É saber que você não precisa agradar a todo mundo, mas precisa agradar a si mesma. A mulher que se conhece, se veste como quer, caminha firme, ilumina o caminho com a sua própria luz. Ela é poderosa, não por estar impecável, mas por estar inteira. Sejam bem-vindos. Bora falar de moda com quem entende. A minha primeira convidada, ela é stylist, youtuber, influenciadora digital. Vem nos mostrar que se vestir bem não é sobre aparência só, mas é você se sentir incrível em qualquer ocasião. Suelen Arrigo, seja bem-vinda. Oiê! Boa noite, minha querida. Boa Linda noite. como sempre. Obrigada por estar aqui, viu? Que alegria estar aqui. Vamos E falar de moda muita moda. é saber ousar também, né? Sem Se dúvida permitir. alguma. Se permitir, se conhecer, elevar a sua autoestima e, claro, se respeitar. É isso mesmo. Fique à vontade. Obrigada por estar aqui, viu? A minha próxima convidada é psicóloga nutricionista, referência nacional nessa união entre psicologia e nutrição. Tem mais de 15 anos de experiência. Ela vem falar hoje sobre a relação moda, autoestima e cuidados, consumo, para que esses consumos não virem armadilhas emocionais. Enfim, é um papo profundo, atual e transformador sobre beleza, identidade e equilíbrio. É isso que nós vamos ter neste sábado à noite aqui no programa. Lídia Noé, seja bem-vinda, Lídia. Obrigada, boa noite. Como está, querida? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Ó, daqui a pouquinho você viu que já tem uma bancada de óculos aqui montada. É já que nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar hoje sobre acessórios, colares, óculos, visagismo, um monte de coisa legal. Mas, meninas, para começarmos, o que é importante, né? Eu até abri, Suelen, dizendo a você. Muitas vezes a gente não se permite algumas coisas na moda. Ah, tá usando tal cor. Às vezes a pessoa é muito tímida e ela diz, isso não fica bem em mim. Fica lindo em alguém, mas imagine, em mim jamais. Uma estampa mais ousada como a sua, né? Uma estampa que chama atenção, linda. Não é todo mundo que consegue carregar isso. Por quê? Isso tem a ver com a autoestima, tem a ver com a imagem que a gente tem da gente mesmo, medo de ousar, insegurança. Conta um pouco, na sua opinião, o que isso quer dizer. Amanda, eu costumo dizer que nós nos auto-sabotamos em diversos momentos da nossa vida. Primeiro ponto para a mulher começar a gostar da moda, porque é tão ruim, né, quando a gente tem essa aversão à moda. E não é. A moda, ela é uma aliada nossa, ela é nossa amiga. E se você ir de casa, por algum motivo, você torce o nariz quando ouve falar de moda, é porque em algum momento da sua vida você teve uma experiência ruim. O que a gente pode ressignificar com o nosso trabalho de consultoria de imagem, de primeiro se autoconhecer. Eu falo que a mulher que se conhece, você fala muito isso, né? Esse livro que, inclusive, pense, reflita, que fica na minha cabeceira ali. A gente escrevendo, contando sobre nós mesmas, vai fazendo a gente entender onde nós estamos e onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro passo, você identificar qual que é o seu estilo pessoal, que imagem você quer comunicar, como você muito bem colocou. A nossa roupa comunica. E aí vem o feeling. Depois que a gente sabe onde a gente está, onde a gente quer chegar, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, a gente tem que começar a respeitar o ambiente que a gente frequenta. Porque também não adianta eu falar, eu sou super ousada, eu adoro empaquetar, e aí você quer chegar numa empresa super engessada, com decotão, com muita estampa, não dá. Tudo é o equilíbrio, né? É o que a gente sempre busca, não é? Sim. É o equilíbrio, Lídia, entre ser e pertencer.
E tem muito aquilo, as pessoas... A gente já fez várias pautas aqui em momentos distintos. Qual é a roupa ideal para ir para uma entrevista de trabalho? Depende. Se é um escritório de advocacia, você tem que ir de um jeito. Se é uma agência de publicidade, você pode ir de outra forma. Mas qual é a sua forma? Como é que adapta isso dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, que às vezes é diferente do seu dia a dia, né? Sim, então, e tem a ver também com a questão, como a Suelen falou, tem a questão da personalidade, tem o que você falou sobre o quanto a pessoa se conhece. Muitas pessoas, por terem uma distorção da própria percepção, da autoimagem mesmo, elas não se permitem ousar, não se permitem se vestir como elas gostariam, porque elas temem como elas vão ser percebidas. E, de repente, elas vão chamar a atenção, despertar a atenção de uma forma que elas temiam, só que esse temor, ele tem a ver mais assim, mas aí vão olhar para mim, o que vão pensar sobre mim? E se eu ousar? E isso tem, sim, muito a ver com o quanto a pessoa não só se conhece, mas o quanto ela banca quem ela é. Ô, Lídia, quando a gente leva isso para nutrição, quando a pessoa diz assim, isso está muito na moda, é lindo, mas não dá para o meu tipo de corpo, por exemplo. Como é que você faz essa análise? Então, essa questão do tipo de corpo já aconteceu muito de uma pessoa chegar numa consulta e falar assim, tá vendo essa influenciadora, essa musa fitness aqui? Eu quero ficar com o corpo igual dela. Só que essa pessoa, ela tá partindo de um olhar primeiro, né? Ela não tem uma percepção real de como de fato é o biotipo dela. Então ela chega propondo para o profissional algo que ela admira numa outra pessoa, mas ela talvez não tenha essa percepção de o meu biotipo, ele é diferente, mas eu quero chegar nesse resultado aqui. E aí, assim como a gente lá na época da escola, por exemplo, quem não era muito alto, queria jogar basquete, mas sabia que talvez não seria a primeira escolha na hora que estivesse fazendo a seleção dos times, né? Mas aí, nesse momento, o profissional de nutrição, porque aí já não é só o profissional de psicologia que vai ter que ter esse olhar, ele precisa entender se aquele paciente ele está realmente numa distorção tão grande da própria autoimagem, ao ponto daquilo ali ser um transtorno mesmo. E eu já atendi muito isso, de pessoas que chegavam, e não era nem só a questão do, eu quero chegar nesse corpo aqui. Eu já tive pacientes que relatavam assim, eu comprava roupas e não experimentava, mas quando eu chegava em casa, a roupa não servia. Mas eu tinha certeza que ia servir. Não era aquela pessoa que compra pensando em quando eu emagrecer vai servir. É a pessoa que tem realmente uma desconexão do que ela vê no espelho e do que de fato hoje o corpo dela é. Sem dúvida, perfeita colocação. E bem, estamos falando disso hoje. Bora se cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso astral, da nossa energia, do nosso espiritual, cuidar do nosso corpo, das nossas roupas. Bote logo uma maquiagenzinha quando acordar, um batom, uma base. O que custa, gente, né? Dar uma arrumadinha na hora que acorda. O que custa ficar mais bonita, se sentir mais bonita? Meninas, vocês gostam de óculos? Alguém usa óculos de grau aqui? Eu uso. Você usa? Você não? Vou contar um segredo. Eu não preciso de óculos de grau, mas eu uso porque eu acho que eu fico maravilhosa de óculos de grau. Chique, eu tenho né? um de vidro, que eu acho que eu passo mais segurança, assim. Eu fico uma mulher mais séria. E óculos de sol, vocês gostam? Também. Muito. É lindo, né? Enfeita muito. O meu próximo convidado é técnico óptico, engenheiro palestrante, tem 27 anos de experiência no setor óptico, é especialista em visagismo, curadoria da estética visual, ajudando pessoas a escolherem óculos e lentes que unam conforto, tecnologia, identidade. Ele faz parte do grupo Miguel Giannini Óculos, é uma organização que tem aí há 70 anos no desenvolvimento de conceitos de estética óptica e lentes personalizadas. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre como esse óculos pode trazer equilíbrio, harmonia visual. Claudinei Custódio. Bem-vindo, Claudinei. Você tá bem, meu querido? Olá, Amanda. Como prazer. vai? Obrigada por estar aqui, viu? Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Estou amando o papo aí, viu? Você viu que coisa boa? Amei. E o óculos ajuda a enfeitar a gente, né? Muito. Vai manter um bom equilíbrio na imagem e tirando o ruído que possa ter, né? Na imagem. Então, o ideal de um óculos bem adaptado é passando pela estética, mas também pela psicologia também, isso é muito importante. Como é que a gente escolhe um óculos de grau, por exemplo? Porque o de sol a gente vai provando e já vamos falar sobre isso, né? O tipo de óculos ideal para cada formato de rosto. Mas o de grau, fui no médico e vai precisar usar óculos, e aí? Muito fácil, Amanda. É mais fácil do que parece. Embora muita gente cometa alguns erros aí na hora de escolher as armações. Primeiro, a sobrancelha. Ela é o primeiro auxiliar da expressão. Então, manter a sobrancelha livre, nunca cobri-la, deixar totalmente livre. Se a sobrancelha é mais arqueada, tenha por hábito deixar ela armações mais curvadas para delinear a sobrancelha na parte inferior.
Olhos bem centralizados, vai denotar mais equilíbrio na estética e no visual. E nada, Amanda, de óculos pegando aqui, ó, na bochecha. Quando sorri, o óculos levanta, né? Isso é muito ruim. Aí fica até uma dica. Quando o óculos está muito próximo da bochecha, ele fica sujo o tempo todo. É verdade. Você não consegue manter esse óculos limpo, né? E o tamanho. O oversize, que é muito usado aí na moda, tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o óculos. Porque esse óculos muito grande vai passar do rosto e vai gerar um pouco de desequilíbrio na harmonia facial. Vamos ver se tem algum aqui desse tipo que você está falando? Deixa eu ver. Você trouxe uns... Tem redondinho, quadradinho. Meninas, se vocês quiserem vir aqui, fiquem à vontade, viu? Para vocês olharem também os Porque óculos. eu amo óculos. Esse aqui, mais retinho, é estilo que você está. Exatamente. Normalmente, óculos para homem, ele tem a sobrancelha um pouco mais retinha. Então, o óculos esteja delineando essa sobrancelha, vai gerar uma harmonia melhor aí. Agora, na moda hoje, os óculos mais redondos, mais circulares, ele representa mais movimento no visual. Gente, Amanda, achei um que combinou com o meu look. E eu também achei que combinou com o meu. Esse é aquele tartaruga, né? Exatamente. O tartaruga é interessante, É lindo, porque tartaruga, pega um eu pouquinho adoro. O meu da vermelho cor, vai combinar com a roupa, ó. pega a cor da moda, que é esse marrom mais aveludado um pouquinho de caramelo. É muito versátil, muito fácil de usar para quem tem o cabelo mais claro também. Ele combina muito bem. E tem gente que tem 1 milhão de óculos, assim, para poder combinar com as roupas, Eu igual a tenho. gente está fazendo. Você Eu tem? tenho. De grau, vários. E eu vou te falar, essa é uma dica de moda, inclusive, que eu levo para as minhas clientes, porque ficar todos os dias com o mesmo rostinho, com o mesmo óculos pretinho básico, às vezes a gente fica com um rostinho triste. Troque o óculos, a armação do óculos, de acordo com o seu look. Isso é muito legal, uma dica de moda. Exatamente. Para que ter apenas um visual, você pode ter mais de um, né? A gente pode explorar isso. Lindo. Nós temos a nossa modelo, Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Lindo ficou para ela. Como que eu escolho se o óculos é redondo, é quadrado, se é maior ou menor? A mesma regra serve para o de grau e para o de sol? Não. O óculos receituário, ele tem por conceito fazer parte do rosto, da fisionomia, seja no formato, na cor ou no tamanho. Quando a gente vai para o óculos de sol, o conceito já muda. Ele é um óculos para tirar um pouco do excesso de claridade. O conceito dele já é esconder. Então ele pode cobrir a sobrancelha, vai gerar um ar mais estiloso, mais harmônico e vai proteger do óculos dos raios solares. Um detalhe falando de óculos de sol, Amanda, existem lentes mais claras. Aliás, estão super em alta agora. Você tem que ter um, viu, gente? Posso mostrar um aqui? Claro. Os óculos de sol agora, as lentes são claras. A lente clara protege tanto quanto uma lente preta escura? Sim, a proteção tem que ser 100%. Essas lentes cosméticas, elas não só geram um estilo mais agradável, como tecnicamente também vai gerar um conforto melhor para quem tem dificuldade de claridade, mas que não seja aquele sol excessivo. Está no ambiente interno, a casa um pouco mais clara, você pode trabalhar cores mais claras para trazer mais conforto na hora de enxergar. Olha, meninas, esse com a lente clara, tá super usando agora. Olha Super como ela ficou chique. bem com aquele. Olha, porque a Lígia ela é alto contraste, branquinha com cabelo preto. Então esse escuro ficou legal também, né? Exatamente isso, exatamente isso. Nossa, a gente fica super curiosa. Deixa eu ver o que mais temos aqui. A gente fica curiosa para Deixa eu ver saber. esses de sol, que eu Mas achei aí tem uma lindo. coisa assim, por exemplo, quem tem o rosto redondo é melhor não usar o óculos redondo. Não necessariamente, não necessariamente. É muito importante também, Amanda, frisar que a escolha da armação, além dela passar por essa parte física, né, e psicológica, temos que entender também que tem a graduação. Às vezes o grau da pessoa é um pouquinho mais elevado, não permite armações muito grandes ou retangulares. Então é muito importante fazer um casamento aí entre a parte física, de ser um óculos confortável, a parte estética, de trazer autoestima lá em cima, isso é muito importante. E para psicologia, você tem que fazer a primeira perguntinha. Quem você é? Quem você quer ser? Amanda, olha isso. Vamos ver este. A cor está muito em alta também, né? Com pequenos detalhes coloridos, você consegue trazer mais harmonia e um pouco mais de um óculos mais extrovertido Você também. sabe que eu nunca uso óculos redondo, porque eu acho meu rosto redondo, daí eu digo que vai ficar redondo com redondo, não vai dar certo. Não, dificilmente pode ficar uso. Redondinho. Vamos ver qual mais. Que formato vocês gostam mais, meninas? Olha, o gatinho eu acho que é bem feminino, mas eu tô gostando desses quadrados imponentes. Eu acho que dá um ar mais moderno. Mais poderoso também, né? Vamos ver esse.
E o que me chamou a atenção é que são óculos... Legal, eu amo o colorido, acho super bonito. lindo. E ricos em detalhe, né? Olha esse detalhe rosa com verde. Lindo. Color block. Essa é a Lindo. tendência, né? É ser minimalista, mas com um pouquinho de cor também. Óculos nesse material, que é o acetato, que ele é um pouquinho mais grosso, né? Ele traz mais empoderamento aí, traz mais confiança para quem usa. verdade. Diferente dos óculos metal, fininho, né? Então, isso denota que a pessoa é um pouco mais introvertida, um pouquinho mais acanhada. Olha então, esse. pode Ô, fazer Bárbara, diferente. vem aqui pra gente trocar o seu também, colocar. A Bárbara tem um rosto fininho, um rosto pequeno, ó. Esse Exatamente. redondinho ficou bonito pra ela. Será que um quadrado ficaria também? Não, olha só, Amanda, posso Claro. fazer algo ruim com o visual dela? Olha só como vai mudar o visual da Bárbara. Com licença. Olha como ela perdeu todo o glamour que ela tinha. Olha que coisa, fica outra pessoa. Tá vendo? Mulher Aí. inteligente, né? Cara de mulher inteligente esse aqui. Olha- Esse ficou, aquele que ela tava mais atual, moderno, feminino, descolada. Exatamente. Olha esse outro modelo aqui. Eu vou trazer mais jovialidade, vou deixar um ar mais clean um pouquinho. Como são cores mais claras, ela pode pesar um pouco mais uma maquiagem, ela pode usar um acessório diferente também. E tem, por exemplo, a Bárbara tem um tom de pele, ela é mais morena, né, do que, por exemplo, a Suelen, que é bem clara. Tem a cor mais ideal para o tom de pele também? Se você está mais bronzeada, se você é mais morena? Tem. Peles mais claras pede óculos mais coloridos hoje. Isso a moda pode fazer parte. Agora, peles mais escuras, óculos com cores mais caramelo, tons pastéis também são interessantes hoje na moda, né? Agora, tudo é quem é a Bárbara quer passar, qual a imagem que ela quer passar. De uma pessoa mais empoderada, de uma mulher mais sofisticada. Então isso permite variar um pouquinho as cores também, conforme a imagem que ela quer passar, que ela quer transmitir. E a roupa que você está usando, né? Por exemplo, se você tiver como a Lídia, né? Num tailleur, numa roupa mais clássica, não adianta você colocar um óculos, sei lá, super colorido, super... Sei lá, um óculos desse, não vai combinar. Não, então tem não. que ser um óculos que transmita mais classe, né? Mais, um Exatamente. óculos mais tradicional, talvez. Mais contido um pouco. É isso. Querido, fica o contato aí na tela. Perdão. Do Claudinei Custódio, consultor e técnico em óptica. O Instagram é Miguel Giannini Oficial. Tem o contato todo aí para vocês. Transmita o nosso respeito e o nosso carinho a essa empresa. Obrigada a você Muito obrigado, também Amanda. pelas informações e pela presença, viu? Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Nós vamos aproveitar agora em intervalo e nós vamos ficar aqui, ó, fazendo mais umas escolhinhas, vendo tudo que a gente gostou. Adorando aqui o nosso, né, Suelen, os nossos óculos. Eu amei, já vou escolher os meus aqui, ó. Bom, Suelen, vamos lá. Como é que você acha que a moda pode colaborar com a confiança, né, dessa mulher? Como é que a gente pode trazer a moda para nos transformar, para nos evoluir? Eu falo que a moda é a nossa aliada Até mesmo, humor, né? Moda não Total. mexe até no nosso humor? Total. Quando a gente cria essa amizade com a moda, só que antes de criar amizade com a moda, você precisa primeiro criar amizade com você mesma. Se aceitar, se amar. Identifiquei qual é o meu estilo. São 7 estilos universais. Vou até falar para vocês aí, para ver de casa quem se identifica, que a gente estava conversando sobre isso. A gente fala universalmente que existe o estilo tradicional, o estilo elegante, o estilo moderno, o estilo criativo, o estilo sensual, o estilo romântico e o estilo esportivo. E a pessoa pode ser mais de um estilo? Exato, pode. A gente sempre tem aquele estilo matriz, aquele estilo mãe, que eu ajudo minhas clientes a se identificarem do tipo, quando você era criança, quem era a sua inspiração? Qual era a famosa que você se inspirava? Como que você brincava com a sua boneca? Você brincava de boneca ou você brincava de carrinho? Quem era você lá na sua essência? Que vai muito de encontro, né? Pare, pense, reflita. É você olhar para você mesma. Porque tem muitas pessoas que se fantasiam, elas não se vestem. Isso é muito ruim, é muito triste. E isso vai desencadeando vários conflitos com você mesma. Então, quando você primeiro identifica quem é você, tudo facilita. Quando você identifica qual é o seu tipo de corpo, sou corpo oval, corpo ampulheta, corpo retangular, facilita muito mais. Porque você não cai naquela cilada. Ai, minha amiga comprou esse vestido, ficou bom, vou usar, porque vai ficar bom em mim. Não. Você tem um corpo, sua amiga tem outro.
Depois disso, você começa a ficar por dentro das tendências, sim, você gosta, eu gosto disso, não gosto daquilo, se eu sou mais tradicional, não sou refém de tendência. E aí você começa a brincar com o seu guarda-roupa. Nem precisa comprar tantas peças, Amanda, para se vestir bem. Você precisa se conhecer e saber qual imagem você quer passar. Dessa maneira, você vai, de fato, trazendo essas peças para conversar com o seu humor. Por exemplo, acordei hoje, briguei com meu marido, não estou legal, bati meu carro, meu chefe está me cobrando. Que roupa colocar? Eu falo que é o momento que você precisa vestir a sua melhor armadura, porque a roupa é uma armadura. Então você coloca uma peça que vai te blindar, uma peça de qualidade, um blazer, uma cor que te coloque para cima. Sabia que quando a gente usa laranja, vermelho, a gente se coloca numa posição de alta energia. Então, se é um dia que você está para baixo, você tem que trazer o contraponto. Então, coloque uma roupa com uma cor mais vibrante. Se é um dia que você vai ter uma reunião de negócio, que você precisa falar uma palavrinha mais delicada com alguém que talvez seja até seu subordinado, coloque uma cor mais neutra, um lilás, um azul clarinho, porque você vai poder penetrar melhor para falar algo mais delicado. Então, quando a gente tem esse conhecimento de cores, de estrutura de peças, você até se comunica melhor. Exatamente isso. Olha, gente, esse papo é muito legal. A gente acaba aprendendo muito sobre a gente, né? Porque elas ficam falando e você fala, nossa, exatamente assim. Agora, a minha próxima convidada é consultora de imagem e estilo também, é estrategista e especialista em coloração pessoal. Ela tem uma visão única, transformando a maneira de se comunicar visualmente, ajudando empresários, influenciadores a alcançarem autoridade, confiança. Hoje, ela vem para compartilhar dicas essenciais sobre colares para cada tipo de decote. Isso eleva a sua imagem, né? Elegância, autenticidade. A Renata Lombardi, seja bem-vinda. Tudo bem, minha querida? Como é que você tá? prazer estar com você, Amanda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui ao nosso programa. E ela já tá, ó, com o colarzinho dela. Hoje eu tô sem. Bem, hoje eu tô sem, porque botei um brinco maior. Mas você tá com um brinco impactante. É, hoje foi o brinco, a vez do brinco. Sim. O que você trouxe aqui pra gente? Aqui também tem uns colares e eu sei que as modelos também estão chegando com opções. A gente vai falar. O colar, ele traz... O que você acha que ele mais traz pro look? Ele é a cereja do bolo, né, Amanda? A gente tem ali aquele enfeite que não só vai expressar o seu estilo, mas que também vai elevar o seu look. Então, a gente vai trazer um pouco mais do seu desejo de imagem, como a Suelen estava falando aqui com a gente. Então, a gente vai expressar não só os nossos estilos, mas também aquilo que a gente quer que as pessoas percebam em nós. Então, por exemplo, um colar que a gente tem uma Nossa Senhora, a pessoa bate o olho, já sabe que você tem uma devoção. Que você tem valores, que você é tem religiosa, valor, exatamente. que você tem fé. É verdade. Exatamente. Ela trouxe uns lindos aqui, ó, religiosos. A corrente também, que serve para homens, mulheres, enfim, né? Exatamente. E cada um deles comunica uma mensagem, assim como as nossas roupas, como o nosso cabelo, né? A Suelen estava exemplificando muito bem isso. E o acessório, ele vem para fechar esse look, para trazer esse desejo de imagem que você quer comunicar. E claro, a gente tem que trazer primeiro esse desejo de imagem como fator primordial, mas existem sim alguns modelos que a gente valoriza ali com cada decote que a gente trouxe, até para exemplificar com as nossas modelos, como a gente pode trazer no nosso look um look mais harmônico, com linhas e formas mais harmônicas de acordo com o formato desse colar. Ô, Renata, você sabe que tem uns colares agora que estão muito na moda e eu tô apaixonada por eles, que são colares maiores, mais pesados. Sim. E que fazem tipo uma gola. Então você coloca, sei lá, uma camiseta, um jeans e um salto, um escarpão, uma sandália bonita. Né, aí você bota aquele colarzão mais pesado mesmo. Sim. Ele faz uma gola. Colar, exato. Fica lindo demais. Fica maravilhoso. E a gente vai usar desse artifício justamente para isso, para elevar uma blusinha básica que você tenha, uma t-shirt. Então a gente vai conseguir não somente expressar o seu desejo de imagem e os seus estilos, mas também trazer aquela cereja do bolo para o nosso look. E eu vi, vamos começar pelo seu. Eu vi que o seu, primeiro, tá misturando prata com dourado, mistura que é uma coisa os metais, que a gente ama, essa mistura de metais. Traz mais modernidade, Fica né? lindo. Então, ok misturar.
Sim, mas também tem gente que não gosta e a gente tem que respeitar. Tem pessoas que são mais clássicas, então não basta a gente falar, ai, você precisa entrar nessa moda, nessa tendência de mistura de metais. Não, se aquilo não faz parte dela, por que que eu tenho que impor isso? Eu gosto de trabalhar com uma consultoria nada impositiva, onde a gente consegue entender que cada pessoa é única, que cada pessoa tem ali o seu desejo, né? Então... E no teu formato de vestido, por exemplo, esse mais justinho no pescoço mais justinho, fica melhor. Sim, a gente trouxe aqui uma linha diagonal, né, do decote. Então, o ideal é que ou eu tirasse esse colar e trouxesse um brinco mais impactante, mais longo, ou então que fizesse exatamente como fiz, de trazer uma choker bem mais coladinha ao pescoço, para ele até conseguir aparecer aqui nesse decote, né? Sem dúvida. Vamos receber as nossas meninas, as modelos, a Bárbara, a Raquel, Rafael e Maria Clara. Obrigada por estarem aqui, viu? A Bárbara veio com a gente novamente. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho dos decotes, das blusas, né? De como usar esse acessório diante desses decotes todos. A gente trouxe a Bárbara com uma gola mais alta. E sempre que a gente tem uma gola alta, tem aquele velho tabu de que a gente achata a silhueta, né? De fato, ela acaba tampando bastante o nosso colo e isso traz uma sensação de que a gente é um pouquinho menor. Para isso, a gente tem esse adorno que a gente consegue trazer um efeito visual de um decote. Então, quando você coloca um colar um pouco mais longo, você ilustra aqui um decote V. Né? E aqui a gente fez um mix de colar bem rente à costura da gola para trazer ainda mais estilo, mais modernidade e fica trazendo um acabamento para a costura ali da gola, né? É um acabamento mesmo. Um acabamento para aquele decote. Fica lindo. A nossa próxima modelo tem um decote mais quadrado, é isso? Mais quadrado. Então a gente vê linhas retas e eu falo que esse decote quadrado, ele é bem democrático, Amanda, mas a gente trouxe aqui esse decote, né? Trazendo o colar mais envesado e com esse pingente que super harmoniza com as linhas retas do quadrado aqui. Nada impediria também dela trouxer, olha só, se a gente trouxesse um colar, Sim. né? A gente consegue ver que também harmoniza quando a gente traz a linha mais arredondada. Então eu falo que o decote quadrado, ele veio pra gente brincar mesmo com todos os nossos acessórios. Lindo, ficou lindo. Ficou maravilhosa, né? Aí com temos esse Espírito agora Santo. o V. O decote V. O decote V também é um decote super fácil da gente harmonizar com os nossos colares, mas eu gosto de trazer quando ele replica esse mesmo formato da linha em V. Então aqui a gente trouxe um colar com pingente, belíssimo, né? E ele acaba exatamente aqui aonde faz a junção dessa linha do V. E a gente trouxe o brinco combinando com o colar, o que faz com que ora a gente olhe para esse terço médio do rosto e ora a gente olhe para esse ponto focal do colar. Então isso é muito importante também. Quando a gente tem o decote V, a gente pode explorar ainda mais esse decote, né? Explorar essa finalização do decote V aqui. Lindo, lindo, lindo. E a golinha redonda agora. E a golinha também tá uma redonda, mas graça. não somente redonda, a gente tem aqui feminilidade. Você consegue perceber que a pérola, né? A gente vê mais delicadeza, a gente vê ali que ela acompanha também esse mesmo formato do decote arredondado. E isso trouxe também mais valorização para uma blusa simples, percebe? É uma t-shirt, mas a gente trouxe a pérola, que já traz também toda essa sofisticação. É um acessório clássico que nunca sai de moda e ele fica lindíssimo, inclusive com uma simples básica ali, né? Isso é o mais legal, gente. Assim, às vezes você tá com uma camisa bonita, né? Bota uma joinha, um colarzinho, tal, fica a coisa mais linda. Fica. Mas mesmo quando você tá, né, nos seus momentos de roupas mais simples, né? A gente uma quer t-shirt, trazer uma coisa mais interessante, e não é, Amanda? cresce a roupa, Exatamente, né? valoriza muito. A gente viu muito isso na pandemia, onde as pessoas só apareciam daqui para cima. Então foi aonde elas começaram, inclusive, a explorar esse uso dos acessórios. Começaram a testar ali. Vou trazer um brinco aqui que ninguém vai perceber que é daqui para baixo. Eu não estou tão arrumada assim. Então, como o foco era mais daqui para cima, a gente viu muito isso e também o batom, né? O batom e os acessórios ganharam destaque. E foi muito interessante porque as pessoas criaram esse costume de trazer o acessório para o seu dia a dia a partir da pandemia.
Ô, Renata, quando eu não posso usar um colar, por exemplo, no meu caso hoje, que estou com um brinco grande, o brinco grande, eu nunca posso usar um colar? Imagina, como eu te falei, eu não gosto dessa imposição, eu não gosto de trazer uma regra em que a gente consiga valer isso para todo mundo. Mas a gente tem aí uma pessoa do estilo criativo, uma pessoa do estilo moderno, ela vai querer explorar isso. Para ela não tem problema se ela vai trazer um brinco grande, um maxi colar também. Ela vai se sentir à vontade com aquilo. Mas uma pessoa que é de um estilo mais clássico, de um estilo mais tradicional, ela vai querer trazer essa harmonia. Então, para quem busca harmonia, a gente traz essas regrinhas, né? Que você pode usufruir delas aí. E no seu caso, por exemplo, que hoje você está com um brinco mais imponente, um brinco que tenha um maxi brinco maravilhoso, por sinal. E você também tem um detalhe aqui na sua blusa, né, no seu macacão. Então a gente consegue ver que se você trouxesse ainda mais um colar, isso ia trazer muita informação, ia brigar, ia trazer um ruído com a sua imagem. Então você foi muito assertiva, como sempre, né, Amanda? Obrigada. E olha, por falar em Max Brincos, não é, Suelen? Diz que os Max Brincos agora estão com tudo. Pode tirar aí do teu armário, do teu closet, os brincões, que agora a moda é brincão, vem com muita força, né? Sim, e além da moda também, é importante a gente entender as nossas características pessoais. Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa bem miudinha, eu já sou delicadinha, já tenho um rosto mais fino, com traços mais finos. Os acessórios, para mim, eles são ali uma ferramenta de extrema importância. Por quê? Você percebe que eu sempre trago acessórios mais imponentes, acessórios que têm ali um peso visual maior. Por quê? Porque isso vai contrapor a essa delicadeza que eu não quero transmitir. Se eu quisesse, também era só eu replicar isso nos acessórios. Então eu podia trazer um brinquinho mais delicado, um colarzinho de coração, né? Mas não é o que eu quero transmitir e também não faz parte dos meus estilos. Então é por isso que eu estou sempre com acessórios mais imponentes. Você sabe, é tão engraçado. Essa semana, você tá falando, eu tô me lembrando que eu falei assim pra uma pessoa, eu não gosto de joia. Cara, eu só acho que a única mulher na vida, porque joias pequenininhas, delicadinhas, então, eu não gosto. Eu gosto de acessório pesado, grande, sabe? Que apareça. Pode ser uma joia, mas tem que ser desse tamanho assim, mais ou menos. Então. Daqui pra cima. Colazão, pulseirona, moderna, eu acho lindo. Uau. E diz muito sobre você. Aliás, eu amei tudo. É bem isso. A gente precisa realmente trazer esse acessório que converse com você. É isso, Amanda. E às vezes tem tanta gente que gasta tanto querendo uma joia e não representa a pessoa. Não faz sentido nenhum. É isso, é porque eu acho que é o que a gente tem falado desde o primeiro minuto de programa. A gente tem que se conhecer. Entender o que faz sentido pra gente, onde a gente se identifica. Não adianta você querer usar uma coisa e ser uma pessoa que você não é. Eu imagino que a Lídia, por exemplo, já não combinaria com um brinco desse tamanho. Consegue perceber? Pesadona. Ela é muito clássica. Ela é clássica. Ela é a cara da joia. Amei o papo. Ó, tá o contato da Renata Lombardi aí na tela pra você. Já muito segue obrigada. Aí nas redes sociais pra compartilhar, né, o conhecimento todo dela. Sim. Obrigada por estar aqui. Obrigada às nossas modelos lindas. Muito obrigada. Nós estamos de volta. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Todo sábado, 19h30, nós estamos aqui na TV Aparecida. E eu quero fazer um lembrete muito importante a você. Assim que esse programa acaba, agora, daqui a pouquinho, nós estamos indo para o último bloco. A hora que terminar, ele já sobe para o YouTube. E lá no YouTube, quando você entra na página aqui do A12, vai lá na TV Aparecida, encontra a gente lá na internet, você tem uma playlist do nosso programa, que aí tem todas as edições ali. Você pode assistir, rever ou indicar para alguém o tema que mais tiver, né, fizer sentido para você nesse momento. Olha, hoje nós estamos falando de moda, de beleza, de autoestima, de autoamor, e agora eu quero convidar ela, que entende de beleza com profundidade e precisão. É graduada em estética, cosmetologia, e ela é cabeleireira visagista, é especialista em cortes, mechas, colorações, tem formações internacionais, reconhecimento no Brasil e no exterior, e hoje ela vem contar um pouco sobre essa tendência no cabelo, como valorizar o tipo de rosto com o corte certo. Gente, um corte de cabelo e uma cor de cabelo diferente muda tudo. Ruth Damares, é ou não é, Ruth? Isso mesmo. Uma delícia estar aqui com vocês. Prazer Seja bem-vinda, viu? Já vou te convidar para ficar aqui em cima comigo. Ó, você pode ficar aqui nesse cantinho, eu venho pro lado de cá, porque nós vamos ter algumas fotos. Mas para começar, eu quero te perguntar.
é isso, o cabelo muda tudo. E como é que a gente escolhe o melhor corte e a melhor cor, né, de acordo com o tom da nossa pele, para o nosso cabelo? Isso está relacionado ao momento de vida em que nós estamos vivendo. E cada momento é um tipo de comunicação visual que você busca. E as linhas e formas, elas comunicam emoções. Então, por exemplo, se você pensa em um momento que procura comunicar um pouco mais de seriedade, de força, credibilidade, cabelos com linhas retas, eles vão ao encontro dessa comunicação, assim como as cores escuras também. Então, se você deseja equilibrar essa seriedade, você pode utilizar um cabelo com cores mais claras, associadas às linhas inclinadas, que são linhas dinâmicas, linhas curvas que comunicam suavidade. E aí a gente vai dosando sempre 2 elementos na comunicação visual dos cabelos, e aí brinca com as características da pele. É um conjunto, vi todas as meninas aqui falando. Todas têm cabelos compridos. Ô, Lídia, bota pra frente o seu cabelo. Meu Deus, o cabelo dela é enorme. Aliás, é a coisa mais linda deste mundo, né? Olha que cabelão. Olha só, o cabelo dela, ele traz uma comunicação de força, por conta da linha reta. A cor escura também comunica força e seriedade. No entanto, ele traz suavidade por conta do comprimento e bastante sensualidade. Então, essa é a comunicação visual desse cabelo. Sensualidade, força e seriedade. O da Suelen é longo também, hoje tá preso, mas ele é longo, é na altura do sutiã mais ou menos, né, Suelen? Mais ou menos, Eu acho que ele tá até muito longo. Eu gosto sempre de ter um pouco aqui acima do seio mesmo. Isso. Porque eu gosto dessa linha de seriedade. A gente estava falando, né, de tradicionalidade. Ser tradicional com modernidade. Então eu gosto. Como tá o seu? A altura do seu, geralmente eu uso assim, mas ele tá na hora de cortar, de fato. Esse cabelo, ele traz uma comunicação com um pouco mais de suavidade do que o dela. Por quê? Cor e forma. Ele tem uma forma com ondulação. Então, a ondulação é como a curva do corpo da mulher. Ela traz essa comunicação de suavidade e leveza para a imagem. E associada à cor. A beleza cromática dela também é uma beleza cromática um pouco mais clara. Então, trouxe suavidade na cor. Quando ela fala das proporções do corpo, é algo muito importante a gente levar em consideração. Porque eu, por exemplo, tenho esse tamanho todo, né? 1,58. Longo, para mim, estrutura corporal é até os seios. Tá. Elas realmente... A gente não tem uma medida que parece que é a palma daqui, tu desce a palma daqui, é o máximo que você pode ter? Limite. O meu, eu fiz, né, essa consultoria, eu não sei como fala, mas assim, o meu, ele tem o comprimento no limite. Então, eu sempre faço o corte de cabelo a cada 3 meses, está, inclusive na ocasião que eu vou cortar daqui a 2 semanas, mas o meu, ele tá como se fosse o limite do que eu poderia utilizar, mesmo tendo a altura que eu tenho e tal. Ele é no máximo esse. Quanto você tem de altura? 1,71. Isso. Então, gente, longo é sobre a proporção do seu corpo. Então, o que de repente é longo para você pode não ser o longo para mim. Por exemplo, quem é da minha estrutura corporal, quando coloca muito longo, o que acontece? Achata. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a camisa, né? Com a altura da calça. Se a gente coloca a calça, por exemplo, tá aqui, né? Sim. Alto para alongar, porque eu sou pequenininha. Se a gente coloca a camisa assim, ó, olha lá o tanto que eu fico de perna. É a mesma coisa que acontece com os cabelos. Então... E ao passo que se a Lídia, por exemplo, tivesse um cabelo curtinho, como ela é muito alta, talvez não fosse combinar tanto com ela. Poderia trazer mais atenção para o corpo e menos atenção aqui nessa região. E, de repente, a mulher, às vezes, quer disfarçar, por exemplo, um quadril muito grande. E ela corta o cabelo super curtinho, para onde vai a atenção visual? Para o quadril. Eu tenho a sensação, por exemplo, de seios muito volumosos ou dos braços cheinhos. E aí a gente pergunta na consultoria se tem algo que incomoda. Na consultoria visagista que nós fazemos. Sim. E ela fala, os braços me incomodam, então eu não posso, de repente, propor um cabelo muito curto. Então eu não vou trabalhar um cabelo curto que comunica força e seriedade. Eu trabalho com a cor e a forma desse cabelo. E a franja? Tô vendo a tua. Boa! Franja. Quem pode, quem não pode usar franja? Vamos lá para essa polêmica da franja. Ai, gente. Olha, tudo pode, tá? Assim, a primeira coisa, não existem regras para padronizar, limitar as pessoas. Se de repente eu tiver 80 anos e falar, quero usar uma franja, aquilo é um estilo caráter. A gente tem que entender o que ela faz no rosto. Sim, quando nós temos linhas descendentes, essas linhas, né? Que descem, e nós colocamos uma franjinha aqui, automaticamente eu atraio mais atenção nesse terço do rosto. Então, se aquilo não me incomoda, ok, eu posso usar. Agora, quando eu tenho uma franja maior e eu tenho essas linhas descendentes,
O que acontece? Se ela for uma franja escovada que faz assim, a linha entra, mas a linha sai. Automaticamente eu crio um lifting nesse rosto. Então funciona. Para quem tem esse terço superior menor, e aí pode colocar uma franja com volume, porque a gente equilibra os terços. Já no meu caso, ó, eu tenho um desequilíbrio aqui no terço do rosto. Tá vendo? Ó? Uma big testa. Então todo mundo fala, nossa, fica muito bem de franja. Por quê? Quando a gente faz isso, ó, equilibra melhor os terços do rosto. Por exemplo, você tem uma testa um pouco maior que a minha. Isso. Então você acha que eu, por exemplo, não ficaria bem de franja, talvez? Assim, Porque ela é curtinha. Isso, olhando em proporções, vai favorecer um pouco mais em questão de harmonização, tá? Você ter mais volume aqui, porque o seu terço médio, ele é maior em relação ao superior e o inferior. A gente não está com paquímetro, mas visualmente a gente consegue ter essa leve percepção. Então, volume aqui no topo da cabeça funciona. Quando a gente pensa em penteados também. Sim. A gente É muito consegue. legal. Esse papo de visagismo, eu amo, não é bom demais? Delícia, né? Não, e é fundamental, né, pra gente Claro, escolher. acertar, né? Tantas mulheres que são indecisas na cor do cabelo, o que cortar, se eu prendo, tem um casamento, que cabelo fazer, pronto. Existem profissionais, né, que ajudam, isso é fundamental, muito bacana. E a mecha, as mechas? Quem pode e quem não pode? Bom, vamos lá. Mechas. É como ela disse, gente, tudo pode, mas a gente está dizendo aqui o que é mais coerente, o que fica melhor para você. Aí, o que eu sempre falo, é sempre um conjunto, né? Nós também fazemos isso. Hoje, o Visa é a maior casa visagista da América Latina. E as consultoras de estilo geralmente trazem as clientes mecha, fazem o teste de coloração pessoal e a gente entende a beleza cromática da pessoa. Por quê? Cada pele carrega um tipo de cor. A gente tem que imaginar que é o que repete na nossa beleza cromática. Quando a gente coloca algo que é fora daquilo, a gente olha no encaixe. Muitas pessoas hoje estão com micropigmentações antigas, fortes, e aí querem fazer um cabelo muito loiro. E aí o que acontece? Chama mais atenção para as sobrancelhas do que para o cabelo. E aí cria questões com rapport, por exemplo. Os olhos estão disputando a atenção com as sobrancelhas. Então, o cabelo, por exemplo, ele precisa encaixar na beleza cromática. A dica de milhões é: mantém fundo natural e aí ilumina o quanto quiser as gente, pontas. mas tem gente... Olha, eu encontrei uma amiga esses dias e ela fez luzes. Ela tinha o cabelo escuro como o meu. Cara, ficou a coisa mais linda. Tipo assim, realçou tanto a beleza dela. Eu não sei se combinou com o tom, o que foi. Mas ficou lindo. Então tem gente que faz as luzes e dá assim, acende demais, né? Acende. Eu, por exemplo, sou primavera clara. É uma estação que é clara, aceita principalmente calor e um pouquinho do frio. Eu estava escura, porque eu estou gestante, gente. Aliás, uma forma de disfarçar a barriga, tá? Para quem está aí também pensando. A gente, parabéns, calça que linda. solta, Mas não tem nada aí, ué. 5 meses. Quando eu estou totalmente escura, traz uma comunicação de bastante seriedade na imagem. Olha só que legal. Tá vendo? É que aqui não vai dar para prender, eu não consigo ver o cabelo. Mas passa uma imagem extremamente séria. As pessoas estavam me falando disso. Nossa, está muito séria, cadê? Mas por quê? Porque a minha beleza cromática carrega um pouquinho mais claro. Quando fica muito escuro, o que repete? A parte de olheiras, do melasma que eu tenho da gestação anterior. Então, quando a gente está com as cores certas, a gente fica mais bonito o tempo inteiro usando somente as roupas e a cor do cabelo. Não, é maravilhoso. Vamos dar uma olhada nas fotos que ela trouxe. Vamos lá. Bom, esse cabelo, gente, é um cabelo que ele tem diversas releituras, né? É um shag pequenininho, então ele é um cabelo que veio do Pix. Sabe aquele Pix? Aquele bem curtinho? Quando deixa crescer. E ele tem linhas inclinadas. Essas linhas inclinadas são espetaculares. Por quê? Porque elas trazem uma comunicação muito dinâmica e trazem lifting no rosto. Ele traz uma comunicação de dinamismo e bastante leveza, que está em super tendência aqui. Mas também, né, gente? Essa moça aí com essa cara linda dela. No entanto, é um corte que favorece para senhoras, mulheres maduras. Por quê? Quando nós colocamos, de repente, um Chanel que repete linhas para baixo, acontece de repetir as nossas linhas descendentes. Próxima foto, tem mais uma, vamos ver. Porque às vezes as pessoas perguntam, e a cacheada?
em todos os estilos a gente consegue repetir. Eu brinco que nada se cria, né? Tudo se renova. Então, por exemplo, esse antigamente, eu não sei se vocês lembram, é aquele Pigmaleão. Lembra aquele corte bem uhul? Sim. É isso. Então, assim, o shag, ele é uma releitura disso. Para as cacheadas também funciona e funciona também com franjas. Temos mais uma? Essa franja é para quem é bem ousado, né? Falando em franja, Nessa. é a franjinha vegana, gente. E dela a gente consegue fazer várias releituras para essa franja. Mas ela é uma franja para quem carrega um estilo mais alternativo, por exemplo, tá? Que não busca harmonizar e sim caracterizar. Então é para aquela pessoa que tem um estilo caráter e não harmônico e que está tudo bem. No visagismo nós respeitamos e trabalhamos muito com isso. Entender a individualidade de cada pessoa. Não precisa todo mundo harmonizar. Não é porque eu tenho uma testa grande e quero usar uma franja como essa que não pode usar. Pode. A gente acha a melhor versão de adequação para o seu momento de vida. É isso. Muito legal. Ai, amei a pauta. Muito legal, muito legal. Vou deixar o contato aí da Ruth para vocês. O papo sobre visagismo é muito importante, está aí na tela, ó. Né, para que a gente possa se conhecer mais, entender o cabelo, gente, é a moldura do rosto, né? O cabelo comunica demais, assim, o rosto, o jeito como você joga, a cor que tá teu cabelo, né? O jeito como você penteia, um penteado num evento, ou até no dia a dia, porque também não adianta você... Eu sempre falo isso, não adianta você ter um cabelo que fique lindo, arrumado, e no dia a dia não fique bom. Não tipo, você ande só né? de coque e não faça mais nada, de rabinho, não é? Você tem que ter um cabelo que no dia a dia seja prático para você, que você consiga arrumar sozinho em casa. E é isso que nós oferecemos nas consultorias visagistas no VIS. Ensinando a pessoa a lidar com a melhor versão todos os dias. Por quê? O cabelo ele precisa contar a sua história diariamente. Né? E não um único dia em que você está no salão de beleza. Nossa, perfeito. É sobre isso. É isso. Obrigada, viu, Ruth? Obrigada. É menino ou menina? Essa aqui é menina. Eu tenho um de 1 ano e 3 meses em casa. Olha que corajota que até que nem a Lídia. Aqui um atrás do Na mesma outro. vibe que eu, ó. Querendo mais. Mas você tá de pouquinho. Tô, 5 meses vai fazer agora. Gente, olha, não parece nunca. Tem uma barriguinha aqui, ó, gente. Olha, disfarçada. Nossa, olha lá, ó. Que graça. Deus abençoe, viu? Muita saúde para você. nós. Seja sempre bem-vindo ao nosso Gratidão. programa, viu? Obrigada. Muito obrigada. Suelen, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, meu amor. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu queria que você fizesse a sua consideração final sobre o assunto, dizer que é sempre um prazer e uma honra te receber aqui, que é muito gostoso te ouvir falar, te ver sempre lindona aí, nos inspirando. Ah, maravilhosa. Gente, para mim é sempre uma alegria estar aqui, encontrando mulheres fortes, com a sua história, trocando histórias. Para mim é sempre uma delícia. E olha, eu quero falar para você que está nos assistindo que nunca esqueça de trazer a sua melhor versão. Passe seu batom vermelho. Eu brinco que naquele dia que você está mais para baixo, é o dia que você precisa mais se arrumar. E não se arrume para os outros, se arrume para você. Mesmo que você está em casa, trabalhando de home office, enfim, você vai se ver no espelho, você vai passar pelo banheiro, vai se enxergar. Se respeite, se ame, traga a sua melhor versão. A gente se arruma para nós mesmas, para depois a gente poder cuidar dos outros. Se ame, se cuide, se respeite. Que programa gostoso, Amanda. Eu amo vir aqui. Gostoso, é muita coisa boa, Nossa, né, pra gente falar. As pautas foram incríveis. E eu sempre conheço pessoas incríveis, viu? A gente faz de verdade amizades aqui, é muito legal. Eu falei isso com ela, que todas as vezes que eu vim, depois eu mantive contato com várias pessoas, porque as pautas, vocês convidam pessoas maravilhosas. Ai, que bom, fico muito feliz. É preparado, né, com a nossa equipe, com a nossa turma aqui, Jairo, as meninas, enfim, com muito carinho, muito amor. A mim, todo mundo. Lídia, queria a sua consideração final também sobre o assunto, deixar, né, a sua reflexão para que as mulheres possam pensar em tudo que a gente falou hoje. Sim, então, como complementando o que a Suelen falou e tudo que a gente já escutou aqui, que foi tudo maravilhoso, né, que as mulheres, elas, primeiro, se perceberam diante de todos os assuntos que a gente conversou aqui, que tem algo para você, está fora do lugar, está desordenado, você quer dar esse passo, mas ainda não teve essa coragem de ousar, de olhar para você e de realmente se reconhecer, se valorizar, buscar entender um pouco mais também sobre si mesma. Esse processo, a psicologia, ela vai te ajudar e, como eu falei, isso não vai implicar em que o trabalho de pessoas como visagistas, personal stylist, pessoas que trabalham como consultoria de imagem, tudo isso vai complementar
esse processo do conhecer-se, do amar-se, para então você transmitir ao mundo a mensagem que você realmente deseja transmitir, mas sem ruídos. Porque, de repente, você se inspirando numa outra pessoa, mas é só por você ainda não ter visto o seu verdadeiro valor, não ter percebido quem você realmente é, talvez você falou, foi se fantasiando? Foi o que você falou assim? Sabotando, Não, né? então, talvez a pessoa está se caracterizando de algo que ela não é. E quando ela se ama e se conhece, então a partir do momento que você se ama, que você se conhece verdadeiramente, transmitir a sua imagem, a sua autoimagem aos outros, fica algo muito natural, fica algo muito... Você não vai ficar insegura, independente de tendências. Porque talvez vão ter tendências que realmente vão ser para você e outras não. E você vai achar lindo nos outros e vai estar tudo bem. Ao passo que, de repente, alguma tendência é para você e você também não vai ficar com nenhum temor de se vestir daquilo ali e falar assim, não, eu banco isso daqui. Isso aqui tem a ver com o meu estilo, isso aqui tem a ver com a minha identidade, eu quero transmitir essa mensagem, ainda que isso cause um impacto bem uau para as pessoas, eu estou preparada para ser vista, para ser lembrada, para ser notada por quem eu sou, independente de quais são as características da minha personalidade, do meu temperamento, do meu estilo. Sem dúvida. E quando você se arruma, sabe? Passa ali sua maquiagem, arruma o seu cabelo, coloca uma roupa mais legal. Você está preparada para a vida, né? Para qualquer coisa que possa acontecer no seu dia. Para uma entrevista de emprego, para um encontro profissional, amoroso, para levar um filho na escola, para uma reunião de última hora que aparecer. Então, é o que a gente fala, assim. Às vezes você não tem a programação do dia. Hoje eu tenho uma reunião importantíssima, preciso me arrumar. Não, às vezes você não tem nenhum compromisso importantíssimo. Mas o fato de você arrumar desperta em você autoestima, desperta em você o amor próprio, aquele que às vezes está um pouquinho adormecido, às vezes não está num bom dia, não está numa boa semana, não está numa boa fase. Todos nós, né, não temos dias felizes todo o tempo. Então, e é muito legal quando você consegue olhar para você, né, enaltecer seus pontos bacanas, entender e aceitar sobre os que você não gosta tanto, independente de quanto você pese, de conceito social, de qualquer coisa. Acho que você consegue se tornar bonita a partir do momento que você se gosta. A roupa vai cair bem, sobra aqui, coisa ali, não tem problema. Vai ficar bacana porque você está gostando do que você está vendo e é isso que a gente quis passar hoje durante o programa todo, que você possa se gostar e exercitar isso durante essa semana. Combinado? Pode começar amanhã, domingão. @de Papo com Amanda Françoso é o nosso Instagram. Daqui a pouquinho está no YouTube o nosso programa para vocês. Beijo, gente! Obrigada, viu? Bom sábado, bom final de semana. Até sábado que vem. Obrigada, minhas convidadas. Sejam sempre bem-vindas, tá? Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Valeu, equipe.